Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar, viu? É bem curioso, tá? Tá chegando agora, seja muito bem-vindo, certo? Se inscreve no canal, marca o sininho. Eu acho que eu falo toda vez, seja bem-vindo duas vezes, né, velho? Agora a terceira, mas tudo bem. Então se inscreve direitinho aí, compartilha o conteúdo, beleza? Dá um apoio pro canal aí, certo? Hoje eu vou falar sobre a dinâmica do ovo. Se você não conhece isso, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive quando ainda bastante novo em uma comunidade evangélica, no início, né, da caminhada como protestante, onde na época a comunidade era uma comunidade pentecostal, certo? Na época não era uma pentecostal clássica, era mais uma pentecostal um pouco mais moderninha, digamos assim. Mas havia pessoas ali de pentecostais clássicas, então havia muita influência sobre isso, né? E eu lembro que em um dos acampamentos, né? Éramos todos jovens ali. Em um dos acampamentos, o pastor Ezequiel, tá? E, inclusive, se ele assistir esse vídeo aqui, um abraço, graça e paz, meu irmão. Deus abençoe. É um pastor que eu tenho muita admiração, né? Ele é de uma igreja pentecostal clássica, mas foi um dos homens que mais me incentivou, né? E os demais que também estavam ali, a me dedicar à leitura da Bíblia, certo? E o que acontece? Nessa época, nós éramos dispensacionalistas, né? Obviamente. Então, sempre tínhamos exposições sobre escatologia a partir dessa ótica dispensacionalista. Toda vez eu travo de falar esse nome. Dispensacionalista, né? E até pré-tribulacionista também. E ele fez uma dinâmica, eles fizeram num acampamento uma dinâmica bem elaborada que causou um choque nos jovens da comunidade. Eu fui um dos mais impactados. Qual era a lógica? No primeiro dia do acampamento, eram 4 dias de acampamento. No primeiro dia do acampamento, eles entregaram um ovo para cada participante do acampamento, certo? Eu até lembrei, pô, do episódio do Todo Mundo Deu Cris, né? Que a senhorita Morello dá um ovo pro Cris tomar conta como se fosse o filho dele, né? Inclusive dá um ovo marrom pra ele, pô. Ai, não, aquela série ali é engraçada demais. Sim, aí o que acontece? É, Então entregou um ovo para cada um dos participantes. E a lógica, então, é que aquele ovo seria a nossa vida espiritual, tá? Seria a nossa vida espiritual. Basicamente isso. Então tínhamos que cuidar desse ovo durante todo o acampamento, porque seria equivalente a cuidar da nossa própria vida espiritual, certo? É claro que no decorrer do acampamento, muitos irmãos quebraram o ovo sem querer, né? De repente, sei lá, esqueceram de um canto, pisaram, botaram a mão na parede, esmagou o ovo, sei lá. Eu sei que eu também fui um desses que eu nem sei o que aconteceu. Eu perdi. Eu perdi o ovo. Eu não. Até hoje eu não sei onde esse ovo tá. Tem tantos anos, cara. Não sei nem ser casado ainda. É, Não sei nem onde esse ovo está, né? Então, eu não sei se quebrou, sei lá, eu sei que sumiu, né? Eu perdi esse ovo. E o resultado? Perdi, beleza, deixa quieto, de boa, né? Acho que quem perdeu na época não tava se preocupando muito. Então chegou no último dia do acampamento. No último dia do acampamento, era numa escola, e tinha várias cadeiras de um lado e uma sala com o irmão, não é? À porta. E então uma fila. Isso era a conclusão da dinâmica, né? Então a gente não sabia de nada. Só quem tava na liderança que tava organizando direitinho. Dentro da sala, não é? Tinha um lugar especial que seria representando como se fosse o Santo dos Santos, né? A presença de Deus, esse tipo de coisa. E tinha a porta que eu tinha que passar por ela. Mas quando as pessoas iam chegando na porta, o que ia acontecendo? Onde está a sua vida espiritual? E aí a pessoa apresentava o ovo. Alguém apresentou o ovo, aí falava uma frase bíblica, né? Entra no gozo do teu Senhor, e a pessoa entrava. E aí a gente que tava na fila, sem o ovo, começamos a ficar agoniados, cara. Suar frio, ficar nervoso, com medo, porque até então a gente começou a entender a lógica daquela dinâmica, que foi muito chocante. E então, sabe, a fila tem que andar. E eu lá apavorado, outros jovens apavorados comigo, a gente já começou a chorar dali mesmo, ficou todo mundo agoniado ali. E chegou a minha vez, cara, e onde é que tá a sua vida espiritual? E eu já me acabando de chorar, eu perdi. E aí, quem ia perdendo, né, quem não podia entrar porque não tinha preservado a vida espiritual, era colocado, era enviado para as cadeiras que estavam do lado de fora da escola, não é? Que seria basicamente o lugar da grande tribulação. A nossa tribulação ali na dinâmica foi ver outros jovens que foram mais dedicados do que nós, não é? Poderem entrar na sala ou no céu, né? A lógica era essa,
E nós estávamos ali, chorando porque nós não guardamos a nossa vida espiritual tanto quanto deveríamos guardar. Isso pesou muito no coração, eu nunca esqueci dessa experiência, porque foi muito forte, cara. Eu chorei demais, os meninos que estavam lá, as meninas também, nós choramos demais. Um monte de jovens chorando. E aí passou o tempo, não é? Aí tocou trombeta, fez um monte de coisa, e depois teve quem ficou lá, não é? Entre aspas, perseverando nessa grande tribulação, foi chamado depois no final para entrar. E os jovens estavam todos naquela sala, não é? Já todo mundo chorando, orando. Era uma igreja pentecostal, né? Então, vamos lá. E aí eu entrei e pude ver o que eu tinha perdido de início, né? Mas que pude recuperar pela graça de Deus e porque eu perseverei até o final. É claro que essa é uma visão dispensacionalista, não é? Mas eu me recordo muito bem da experiência, porque foi muito chocante, o impacto emocional foi muito grande, tá? Eu me recordo com carinho até desse momento, porque eu discordo, obviamente, da teologia, né? Eu tenho uma visão escatológica totalmente diferente hoje. Eu sou amilenista, mas eu nem peço para poder explicar essas coisas, tá? Querem saber o que eu penso sobre escatologia? Procura lá. Pastor Leandro de Lima, Exposição de Apocalipse. Pronto. Aquilo ali pra mim é o que eu penso, tá? Eu não preciso ter que explicar o que o cara já explicou de maneira majestosa, eu não tenho pra que fazer isso, não. É só acompanhar o trabalho dele que você vai saber o que eu penso. Aí o que acontece? Então, foi chocante demais aquilo ali. Me lembro como ontem, cara. Como foi choroso para poder conseguirmos entrar no, entre aspas, céu, não é? E apesar de discordar da teologia, não é? E por várias questões, não é? Eu trago também uma reflexão. Uma delas, primeiro pensando no aspecto negativo, é que, tipo, o que era passado ali é que no fim a salvação dependia de nós. Nós tínhamos o dever de cuidar da nossa vida espiritual para, nesse sentido, podemos apresentá-la e então sermos salvos, efetivamente falando. Entrarmos no céu. E isso mostrava claramente que era uma obra meritória, né? Então estávamos aprendendo a questão do mérito do homem fazer. Era uma dinâmica que ensina uma salvação sinergista, certo? E que ao mesmo tempo, uma salvação sinergista, obviamente, ela é insegura. Por quê? Porque está na minha responsabilidade mantê-la. Né? E nós podemos ver ali, na verdade, né? Que nem todos puderam manter, não é? E isso não é uma visão correta e realista, porque a visão correta e realista é que ninguém poderia manter se dependesse de nós. Se nós tivéssemos a responsabilidade de nos manter salvos, ia todo mundo para o inferno. Essa é a realidade nua e crua, tá? Porque não tem como, nós não conseguimos nos manter salvos. É por isso que precisamos de um salvador, porque nós não damos conta disso. Né? Não damos conta. Então tem esses aspectos negativos que eu posso falar sobre isso. Era um tipo de salvação nessa dinâmica, não é? Que era incerta, insegura, tá? E quando eu penso hoje, eu fico olhando assim, cara, mas que esperança fraca, né? Porque não é uma esperança verdadeira. Porque, poxa, depende de mim. Né? Depende de mim. E eu sei que eu não consigo me manter salvo, não. Né? Mas mesmo reconhecendo o aspecto negativo, né? Que eu discordo hoje, porque eu sou um cristão reformado, ponto calvinista, e portanto eu sou quando penso em soteriologia, eu estou pensando em uma salvação que é monergista, que é realizada somente por Deus, é o poder dele somente. Não é? E eu não coopero com absolutamente nada, nenhuma graminha, nenhum elo da corrente da salvação, eu não tenho nenhum tipo de participação para a salvação. Tudo que eu faço é por causa da salvação, é fruto da salvação, tá? É só isso. Né? É o caminho inverso, na verdade. Eu não faço para ser, mas faço porque sou. É assim que eu creio, né? É assim que eu entendo pela palavra de Deus. Cristo me salvou, então o fruto da salvação que ele me deu é uma vida dedicada a ele. Simplesmente isso. E nisso tudo eu falho, e é ele que me mantém. Porque se depender de mim, eu estou ferrado, né? Aí o que acontece? Hoje a minha reflexão é outra e eu posso olhar com uma visão completamente renovada e reformada nesse sentido, né? E ter uma esperança que não é assim tão fraca, né? Hoje, se fosse pensar num tipo de dinâmica como essa, não haveria um tipo de participação minha. Ao mesmo tempo, no sentido de conseguir ser salvo. Não é? Então, a esperança que eu tenho em Cristo hoje, ela é segura. Né? É segura. Eu posso afirmar, e cada cristão né, que realmente confia no Evangelho, não tem que ser de uma comunidade reformada, nada a ver, mas
Confia no Evangelho. Pode fazer suas as palavras, né, de Romanos 8. Pode ler com convicção aquelas palavras, né, confiando que em Cristo Jesus, quem está em Cristo, não há mais condenação. Não há condenação para quem está em Jesus, acabou. Quem anda segundo o Espírito Santo está em Cristo. É fruto da salvação, tá? Mas, mesmo assim, discordando de tudo isso, eu posso trazer coisas importantes a respeito daquela situação. A nossa fé reformada, ela não anula de forma nenhuma a nossa responsabilidade. Então, a dinâmica que nós participamos naquele momento, há tantos anos atrás, não é? Ela nos traz uma reflexão importante, não é? Não é porque somos reformados e cremos em uma salvação que é operada exclusivamente por Deus que isso nos isenta de sermos irresponsáveis com relação à nossa vida espiritual. Mas muito pelo contrário. Se eu estou confessando que Deus é quem me salva, não é? Como Paulo vai ensinar em Romanos, por exemplo, né? Nos capítulos ali, você tem muita exposição sobre isso. Você vai perceber o seguinte, que a fé verdadeira, ou a salvação, ou a justificação por meio dessa fé, não é algo inoperante. Pelo contrário, não é? Muito pelo contrário. Essa fé verdadeira, ou a salvação que Deus nos dá, ela tem fruto verdadeiro. Não é? E essa operação do Espírito Santo em nós, esse fruto que é manifestado em nossas vidas, não é? É manifestado, não é, em nós e através de nós. Então, Deus opera isso em nós. E nós somos participantes conscientes disso. É aí que está a nossa responsabilidade. Então, lembrar de uma dinâmica como essa sabe, é uma coisa boa, porque eu posso compreender que, na verdade, nós temos responsabilidade. Nós precisamos sim cuidar de nossa vida espiritual. Nós não podemos brincar com isso. Porque se nós formos simplesmente confiar na ideia de uma salvação que vem de Deus e nos isentar de responsabilidade, no fim poderemos ser frustrados, descobrindo que na verdade nós nunca fomos salvos. Entende? Reformados que de repente se gloriam na lógica de sua doutrina e se orgulham por pertencerem a uma tradição tão rica, não é? Tão vasta como a tradição reformada, não é? E não se responsabilizam por serem fiéis, não assumem, não se revestem como eleitos de Deus, no final de tudo, vão se frustrar. Vão se frustrar. Como o apóstolo Paulo nos ensina, nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes. Aliás, Tiago ensina, o apóstolo Paulo, Tiago ensina, né? É praticantes e não somente ouvintes da palavra. Então isso é uma lição muito importante para nós reformados, tá? Não confie apenas nas suas convicções teológicas. Confie em Jesus Cristo e viva de acordo com a vontade dele. Pois o mesmo Cristo, entenda isso, o mesmo Cristo que fala de maneira tão consoladora as suas ovelhas em João 10, dizendo, as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca perecerão. Esse mesmo Cristo que dá uma segurança perfeita de salvação é o Cristo que diz, já em Mateus 16, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia tome a sua cruz e siga-me. Entende a situação? Então, a verdade sobre a salvação, ser monergista nesse sentido, não nos isenta de sermos responsáveis por desenvolver, com temor e tremor, a nossa salvação. Nós não nos mantemos salvos, nós não cooperamos com a nossa salvação, nós não estamos construindo, não é, uma torre para chegar até o céu, de forma nenhuma. Mas a verdade é, se Deus nos elegeu para um propósito. Efésios 1 nos fala qual é esse propósito. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é? O Deus que nos elegeu na eternidade também não só elegeu e predestinou os fins, mas também os meios. E ele ordenou uma vida, não é? Uma vida diferente para os seus eleitos. Então é aí que nós podemos realmente avaliar nossa própria vida. Eu tô falando isso não é para você olhar para outras pessoas e tentar investigar isso nelas, não. É para você olhar para sua própria vida e você mesmo investigar, com sinceridade e honestidade, pela palavra de Deus, se a sua vida tem produzido esse fruto de salvação. Como é que você vai saber disso? Por uma vida piedosa. Testemunhando
o fruto do Espírito na sua própria vida, tá? Então, é uma reflexão, eu lembrei disso agora, por isso eu gravei esse vídeo. Eu lembro com carinho dessa dinâmica, foi muito impactante, não é? Hoje eu tenho essas discordâncias com a teologia, mas a lição fica, com certeza. Foi marcante mesmo. A lição fica. Temos que vigiar e temos que sim, realmente nos revestir como eleitos de Deus. Tá certo? Valeu, pessoal.